Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com uma nova terapeuta que incorpora a equipe de profissionais da Pax, a Maria da Glória. Vai estar falando sobre tarô, acupuntura e numerologia pitagórica. Ela tem formação em yoga, é acupunturista, aplica reiki, barra de access, floral de Bach, mesa radiônica, reflexologia podal e a terapeuta holística desde 2009. Então, vamos aqui aguardar a querida Glória. Ela já está aí, vamos colocá-la no ar, se Deus quiser, porque essa internet às vezes... Certo, peraí que vai dar certo agora. E Olá, aí, Glória, tá boa, querida? tudo bem? Deixa eu mudar a posição da câmera. É, melhor, porque senão a gente vai ficar vendo a parede, não tá Tá bom. bom, me dá só um minuto que eu vou fazer isso. Não tem problema, queremos ver Olha, eu vou você. sair e vou entrar de novo, Ah, tá? não, aperta lá embaixo, tem um quadradinho à direita. Tá, é que não tá aparecendo nada. Não Vai, pode. Então tá. Então, preste. É, não tá? não está. Ah, pera lá. Yes, yes, perfeito. Bem-vinda. Tudo Ai, bom? meu Que Deus bom, do deu céu. certo, yes. Então, Deu tudo certo. Estou muito feliz de ser convidada, né, para estar com você. Adorei sua casa. Eu te acompanhava há muitos anos pela televisão, mas eu não sei nem em que canal, mas eu te via. são 44 anos, né? A gente estava sempre nas mídias, enfim, falando sobre espiritualidade, quando quase ninguém falava, né? E é bom, porque hoje em dia ninguém mais tem vergonha de realmente compartilhar conhecimento, de trazer essas questões tão importantes que são o ecumenismo, as terapias alternativas, o respeito, a espiritualidade, né? Porque tudo é uma questão de conduta, né, Glória? Eu Verdade. também estou bem feliz que você está integrando aí a nossa equipe. Então, vamos lá, iniciar um novo ciclo, né? Sim, Nas bênçãos de todos os seres. exatamente. Eu fico também muito feliz porque, assim, segundo as informações, eu nasci num sábado, e sábado é o dia de São Germain, né? É verdade, exatamente. Olha só que legal. Nada é por Então, acaso, é o né? dia dele, né? Então, eu faço acupuntura já acho que uns 16 anos. O Aham. tarô, eu sou também autodidata, mas depois eu fiz cursos. E a numerologia, eu estudo ela desde 85, 86, quando eu ganhei um livro, né? Tá. Então, eu vou começar a falar por ela, já que ela foi a Vontade, primeira, né? vontade. Eu ganhei um livro da minha irmã, que ela era sócia do Círculo do Livro, Sei. né? E ela me deu esse livro. Ela me deu assim, olha que eu comprei, eu vi, eu gostei, ela me deu de presente. E eu comecei a fazer só o dia de nascimento das minhas filhas. Aham. E eu comecei a chorar, porque eu falei, misericórdia. Porque foi assim, de uma autenticidade, sabe? E aí eu fui praticando, fui fazendo dos amigos e comecei a fazer a numerologia. E aí eu vi o quanto nós já vemos com as nossas informações, não tem como negar, né? É. Por exemplo, a numerologia pitagórica trabalha de um jeito, já a cabalística de outro, porque a cabalística não vai até 9. A numerologia pitagórica vai. Então, o que que acontece? Eu penso aqui hoje, né? Se você tira uma letra, põe um H, tira um H, você vai estar mexendo, mas a data de nascimento, ela revela o quê? O seu destino. Então, você pode até barganhar com o seu nome, Uhum. mas a data de nascimento você não pode mudar. Entendi. É, Ela não tem diz o que como. você veio fazer aqui, né? E a numerologia, para mim, ela é tão maravilhosa porque ela diz o quê? A data de nascimento dá o seu destino, o que você veio para fazer nesta existência, Tá. né? As consoantes vai falar do quê? Vai falar do seu eu interior, dos seus reais desejos. Aham. Então, e as vogais, elas vão falar daquilo que as pessoas percebem de você, que é a sua capa, a sua persona, aquilo que você mostra, aquilo que você divide com o mundo. E a conta feita das vogais a consoantes dá como você exerce essa maestria entre o interior e o exterior. E Aham. aí começa
magia, né? Claro. Porque ela vai ter ciclos de 20, 28 anos, que é o ciclo de Saturno, né? O meu primeiro ciclo, por exemplo, de 28 anos, eu tinha ido numa parapsicóloga e ela olhou para a fotografia e me olhou e disse assim: sabe o leite quando está subindo e está pronto para derramar? É nesse estágio que você está hoje. Então, quando a gente chega aos 28, pode ser 27 ou um pouquinho mais, é quando Saturno vem te falar: olha, escuta, o que você planejou? Você está fazendo? Você está cumprindo a sua missão? Então, tem gente que casa, que se separa, tem gente que sai da faculdade, tem gente que tem filhos. Então, é uma idade onde coisas acontecem. Então, Sim. Saturno já vem te dar uma chacoalhada. A minha chacoalhada me levou para terapia, né? Ainda bem. Mas aí também me levou para a filosofia, para a busca espiritual, né? E aí depois, o segundo ciclo de Saturno, né, que é os 56 anos, aí ele chega chegando. Se você não estiver cumprindo a sua missão, às vezes a pessoa se acomete de um câncer, é um problema de saúde sério. Tem gente que parte, tem gente que já vai lá para cima. Então, a segunda vez que Saturno chega, ele já chega assim, nervoso. Então, o que você está fazendo? Né? E eu lembro que eu estava dando uma explicação dessa para uma cliente, né, que quando Saturno volta aos 56 anos, ele vai te dar uma balançada se você não estiver cumprindo a sua missão. E depois eu fiz uma análise, né? Porque a gente não pode se colocar de fora. E aí eu pensei o seguinte: o que Saturno fez comigo aos 56 anos? Eu não sou nem uma florzinha, né? Eu sou um ser vivente. E aí o que aconteceu? Eu lembrei que foi a primeira vez que a minha glicemia deu alterada, Uhum. né? Então, assim, Saturno aos 56 anos, ele quer que você vá para o seu caminho. Não tem jeito, né? Ou você vai ou você vai. E aí, então tem os ciclos de 20 e 28 anos, depois tem os ciclos de 9 e 9 anos. Vai vir o karma, se você tem karma, o que você fez lá atrás. Então, a numerologia, ela vai mexer com aqui, com agora, com o passado e com o futuro, com as possibilidades do futuro. Sim, Então, eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento muito grandiosa. claro, sem dúvida, sem Muito dúvida. grandiosa, né? E ela me coloca no esoterismo porque os meus números de base são completamente espirituais, né? Então eu não tenho como fugir. E, aliás, eu posso até fugir, né? Mas aí cada um paga a sua consequência, né? Vai pagar o seu preço. Então a numerologia é uma ferramenta muito preciosa, né? Ela é vasta, uma boa numerologia completa, às vezes demora assim até 2 horas de interpretação, mas eu procuro assim sintetizar para que a pessoa entenda, porque muitas vezes as pessoas não aguentam nem muito falar, nem muito escrita, né? Sim. Você faz uma numerologia que tem 30 páginas, É. a pessoa já fica desacostumada. E dentro da numerologia a gente tem vários aspectos interessantes. Por exemplo, o excesso de letra, né? Cada 3 letras tem um valor. Então, o excesso de letra daquele número te dá manias, te dá tendências, e a falta mostra que em outras vidas você não aprendeu aquilo e nessa você tem que aprender. Então, Entendi. tanto o excesso de letras de um valor como a falta das letras daquele valor também vai te dar uma outra interpretação. É, Então, assim, é como se ela te escaneasse. muito bom. Como se escaneasse. Então, é isso. Agora, sobre o tarô, que também foi meu segundo conhecimento, né? E assim, eu gosto muito do tarô mitológico, porque ele é um tarô que ele tem a parte psicológica. E eu, como uma boa libriana, eu gosto do psiquê, né? Uhum. Eu gosto. E eu tenho assim. Então, assim, quando eu comecei a estudar o tarô, eu fiquei impressionada também. Primeiro, porque eu gosto, o libriano gosta de beleza, né? E as cartas do tarô mitológico é muito linda. É. Eu já não
tenho muita afinidade com o de Marcélia, né? Mas o Então, assim, o tarô, ele tem 60 cartas, sendo que 22 cartas são arquetípicas. Então, elas estão lá dentro do arquétipo, e ela conta a história da mitologia grega, né? Então, isso para mim foi muito importante. E hoje, quando eu abro o tarô, depois de alguns cursos que eu fiz depois de muitos anos, hoje eu abro o tarô com a mandala astrológica. E a mandala astrológica, ela tem 12 casas. Então, eu vou percorrer os 12 momentos da vida da pessoa. Uhum. Geralmente, eu abro para perguntas, mas no final das contas, a pessoa quase não tem o que perguntar, porque quase tudo foi esclarecido ali, né? Então, eu vou abrindo, eu vou falando a respeito da vida dela, vai falar da parte econômica, vai falar das tendências, vai falar da família, vai falar da profissão, da espiritualidade. Então, são 12 casas com 12 performances a respeito da pessoa. Uhum. E como o tarô mitológico, ele tem os dois lados, ele vai mostrar o lado sombra. Uhum. E a gente geralmente não gosta de ver o lado sombra, a gente gosta de terceirizar, que é uma delícia, né? A culpa é dele, não foi eu, foi ela. Ah, mas eu fiquei doente por causa disso, meu chefe. Então, assim, a terceirização é muito gostosa, mas dentro do tarô, pelo menos na minha interpretação, não existe terceirização. Lógico. Cada um tem que assumir o que faz, o que pensa, o que escolhe. Exatamente. Então, é isso que eu procuro colocar dentro da minha. Essa semana eu estava falando com um amigo e eu falei para ele: as minhas terapias que eu costumo fazer, né? Dentro da acupuntura, dentro da numerologia, dentro do tarô, eu falei assim: eu acolho, mas eu não passo a mão na cabeça. Não dá para passar a mão na cabeça. Porque se a pessoa não tiver consciência, ela sempre vai estar se vitimando. E o tarô, para mim, tanto o tarô como a numerologia, como até a acupuntura onde eu toco, mas assim, abre o campo, né? Eu sinto que é o campo morfogenético. Porque como é que você pode estar abrindo ali, tirando o tarô da pessoa e estar sentindo, né? O que ela está sentindo, ou tendo a percepção, como é que as coisas. Mesmo que a pessoa que eu faço online, que ela vai tirar as cartas que eu vou mostrando assim, vou passando a mão, então várias formas de fazer. Mesmo que a pessoa fale, não, tire para mim, eu consigo falar da vida dela, porque existe um vínculo, né? É o campo que se abre, então você acaba entrando em contato com a energia da pessoa, pessoalmente, presencial ou online, não tem como, né? Eu já cheguei a abrir tarô, de sentir as coisas. Uma vez eu estava fazendo até, mudando um pouco a numerologia, e eu comecei a sentir umas pontadas no meu olho esquerdo, aquilo parecia uma agulha. E eu aí mandei um recadinho para a pessoa, eu falei para ela, você tem algum problema na vista? Ela falou, tenho. Eu tenho um problema que eu já operei, eu tenho só 40% de visão. E outro dia, fazendo o tarô de uma pessoa, eu comecei a sentir pontadas, né, no lado esquerdo. E aí eu perguntei se ela tinha alguma angústia, alguma coisa. Eu estava sentindo as pontadas, né? Ela estava. Então, assim, o campo abre e algumas coisas vêm. Mas não precisa ter tudo, né? Mas é claro, né? Porque a pessoa, quando ela se predispõe a fazer uma leitura, é porque ela quer ajuda. Então, nessa sintonia e nessa predisposição, o plano espiritual se encarrega de mostrar aquilo que é necessário naquele momento para curar o que é mais importante naquela hora. Agora, depende da reação de cada um para depois o universo e a vida dar sequência à vida de cada pessoa, realmente, né? Não é isso? E eu também falo que quando eu faço uma numerologia ou um tarô, o campo já abre e a energia vai para a pessoa. Se ela está muito emaranhada, acaba melhorando, acaba abrindo, ela acaba tendo mais, como é que eu posso dizer, mais clareza para tomar as decisões dela. Né? Mas é o que eu falo, é uma ferramenta, não é uma bengala. Não é uma bengala, né? A pessoa tem que pegar aquilo que foi dito, aquilo que foi explicado e ver o que cabe também para ela, né? Porque eu costumo falar, olha, se eu estiver errada, tudo bem, né? Mas geralmente o grau de assertividade é muito grande. Claro.
Isso é muito bom. Uhum. E as pessoas hoje em dia, eles buscam mais por curiosidade ou porque querem resolver o problema? Os dois. Assim, eu me nego quando alguém fala, ah, é porque eu conheci alguém. Eu falo, eu sinto muito. Eu já cheguei a abrir um tarô de uma pessoa. Aliás, a gente tem que prestar muita atenção nas pessoas que pedem. Eu já tive 2 casos de pessoas que pediram para abrir o tarô desesperadamente. E uma delas, né, ela queria saber teve a recomendação de uma amiga. Ela queria saber se o marido dela traía ela. Então ela falou assim: olha, me conte tudo, não me esconda nada. E aí eu comecei a abrir o tarô, eu só via homem, eu só via homem, eu só via homem. Aí eu falei: teu marido tem algum traços de gay? Ela falou: não. Aí eu falei assim: você está saindo com alguém? Então, o que que aconteceu? Ela veio buscar o tarô porque ela queria saber se o marido estava traindo ela. Porque se tivesse, ela ia colocar alguém para ir atrás, para desmascarar, para pegar no flagra, porque ela tinha um apartamento, ela queria se separar, mas ela não queria repartir o apartamento, ela não queria dividir, ela queria só para ela. Ah, que Então, absurdo. eu falei assim, mas você não vai usar o negócio do tarô para falar, né? Mas o que que ela queria? Ela queria saber, ter uma certeza que ele estava traindo, aí ela ia montar um circo para pegar ele, e o mais interessante que o caso que ela estava tendo era com uma pessoa do trabalho dela. Hum, E isso o tarô foi mostrando. Ela tinha um certo. caso com um cara do trabalho dela, que era um solteiro, e ela casada. Então, assim, foi um furdúncio. Então, eu falei assim, você acha que ele vai querer ficar com você? Eu Não, também tenho esses atrevimentos. Você acha que ele vai querer... Ele tá com você porque você é casada. Agora, a partir do momento que você estiver disponível, que você colar nele, ele vai sair correndo. Então, assim, existem pessoas que são meia, como é que eu posso dizer? Muito criativas. Então, ela queria o tarô para isso. E uma parte das pessoas procura o tarô porque conheceu alguém. Recentemente, eu abri um tarô e a pessoa conheceu alguém e ela queria que eu abrisse para saber quem era ele. Eu falei, não, não faço isso. Ah, mas eu quero saber se vai valer a pena ou não. Eu falei, eu não faço isso. Eu falei, eu é. não posso entrar num lugar que eu não fui chamada. Eu não posso invadir. Se ele me desse permissão, mas você, eu falei, não posso abrir e ver o que ele está fazendo, quem ele é. Você tem que ir conhecendo, porque também faz parte da experiência da gente. Ué, dar a cara bater, se machucar, não se machucar, ter experiências. Eu falei, você não pode chegar lá achando. Se eu falar para você que ele não é legal, você já vai achando que é um fracasso. Você tem que arriscar, você tem que tentar. E ela ficou muito brava e ela foi reclamar para quem me recomendou, né? Que eu não falei para ela o que ela precisava. Ah, Eu falei, então, porque na realidade você não falou o que ela queria ouvir, né? Quer dizer, as pessoas projetam em outro aquilo que elas querem para ela. Não é, a vida não é isso. A vida e é ela ficou assim. brava. Que Ela ficou bom. brava. Porque ela queria saber se ia dar certo com aquela pessoa, ela queria saber se ele era bom, se ele era honesto, se ele era rico, se ele não era. Eu falei assim, eu não trabalho para isso, eu não trabalho para isso, né? Então eu não me predisponho a essas barganhas, essas patifarias, como eu diria, eu adoro essa palavra patifaria, né? Então é assim, um outro aspecto dentro das expectativas das pessoas, eu sou acupunturista já há uns 16 anos, eu amo acupuntura, né? Para mim, ela é um trabalho. A acupuntura sempre me salvou, sempre me ajudou. Ela tem um poder muito grande. Mas assim, recentemente eu atendi um rapazinho que ele tem um namorado dele, né? E ele fez acupuntura comigo, mas ele estava com problema porque fizeram 7 dragões nele. Dentro da acupuntura tem 7 dragões, que são 7 agulhas que a gente coloca, e essas agulhas ela vai trabalhar o nosso emocional. E ela vai trazer para a pessoa aquilo que ela precisa, um conflito, ela vai trazer alguma emoção. Ou ela traz na hora, ou ela vai trazer num sonho, num filme, num livro. Mas assim, eu não faço 7 dragões assim que a pessoa chega para mim. Eu não trabalho o emocional da pessoa, que tem uns agulhamentos que trabalham o emocional, na primeira sessão. Eu vou conhecer a pessoa, eu vou ver se precisa. É. Ele fez os 7 dragões para a gente ver como o negócio é sério, né? E ele ficou mal.
porque antes ele sentia os chakras da mão, ele sentia os chakras do pé, ele sentia a coroa, e de repente ele começou a ver um negócio ruim amassando ele começou a ver sombra, ele começou a ver coisas ruins. E ele vem já me ocupando já várias vezes com essa mesma conversa, que a culpa foi dos 7 dragões. Até que eu descubro que ele chupava balinhas quando ele ia para balada. E eu não sei o que é balinhas. Balinhas hoje eu sei que é ácidos ou é êxtase. Aí eu falei para ele assim, me fala uma coisa, antes de fazer os 7 dragões, você foi para alguma balada? Ah, eu não me lembro. Eu falei, depois que você foi para os 7 dragões, você fez os 7 dragões, você foi para alguma balada? Ah, eu fui. Eu falei, então, veja bem, eu te fiz um trabalho, o cara te fez um trabalho de consciência em você. A sua consciência estava aberta, as coisas estavam chegando. Então, as primeiras sessões você amou, foi uma delícia. Você abriu seus poderes extrasensoriais que você já tinha. E de repente você viu a sombra. E ele queria culpar a pessoa. Eu falei assim: então, deixa eu te falar. A sombra é sua, é o seu lado negro. Aí eu vi que ele nasceu no dia 22. E quem 11, 22, porque assim, eu misturo tudo. Eu já cheguei a estar fazendo acupuntura com uma pessoa que veio a mim desesperada, porque o namoradinho dela largou dela. Era uma pessoa mais jovem. Ali mesmo, no papel do lençol, eu fiz as contas para ver o número que ela estava vivendo, o que ela estava vivendo. Aí ela estava desesperada pelo namoradinho. Eu fiz as contas dele. Eu falei, filha, se você quiser fazer papel de corna, você fica com ele agora, mas senão você deixa ele ir, porque ele foi. Porque ele está no número que ele tem que vivenciar as experiências dele. Sem contar que ele é mais jovem que você. Na hora ela fez assim, ó. Aquele desespero dela baixou. Eu falei, talvez se você deixar ele viver essa experiência, ele volte. Talvez não volte. E fazendo a acupuntura nela. Né? Então, esse rapazinho, voltando para o rapazinho, eu falei assim para ele, você vai ter que entender que isso que você está vendo é a sombra, principalmente por causa das coisas que você usa nas baladas. Você fez um trabalho sério e vai usar, eles falam de bala, né? Mas é ácido, é êxtase, mais alguma coisa que eu não é do meu conhecimento. Então, assim, as pessoas querem terceirizar. E é o lado sombra. Eu falei, todos nós temos sombra. Você não é diferente, né? Então, ali eu juntei a acupuntura, eu juntei a numerologia, eu juntei os conhecimentos esotéricos para falar para ele que, infelizmente, ele não era essa coisa pura que ele achava que ele era. Né? Então, dentro do meu trabalho, ele tem quando precisa, tem essa profundidade. Porque senão, tudo bem, a gente faz uma acupuntura. E alguém que faz acupuntura, né? Eu tô vendo se meu tempo não está esgotando. Não, tá bom. O tempo, vai indo. A acupuntura, ela funciona assim, né? As pessoas têm muito medo de agulha porque acham que a agulha faz um paralelo com a agulha da injeção. Para começar, a agulha não tem cânula, então ela não tem aquele furinho, então ela não vai entrar o líquido, ela é muito fina, e essa finura dela, assim, não permite que a gente sinta a dor que a gente sente da agulha da injeção. E ela colocada em lugares específicos, que são em alguns pontos em cima dos meridianos, ela vai trabalhar o quê? A serotonina, as endorfinas, ela vai mexer com os neurotransmissores e vai ajudar a pessoa, em primeiro lugar, a baixar a bola. Sim. Primeiro lugar que ela vai fazer. Quem faz acupuntura, no dia que ela faz acupuntura, a pessoa vai para os braços de Orfeu na hora, vai ter uma boa noite de sono, porque ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar os neurotransmissores, ela vai trabalhar as endorfinas, a serotonina, ela vai acalmar. E a pessoa fala, olha, hoje eu quero que você cuide só do meu joelho. Eu falo, impossível. Porque na acupuntura, nós tratamos do ponto que a pessoa está reclamando, né? Eu falo, eu vou apagar o incêndio, mas eu vou tratar a pessoa. Claro. Então, a gente trata o problema e trata o dono do problema. Sim. Porque, na verdade, o dono do problema é que é o problema. É isso aí.
E dependendo de que órgão que é, eu já vou passando para psicossomática e já vou interpretando. Eu tive uma cliente que ela tinha problema de refluxo muito grande. E aí eu fui falar para ela, olha, o refluxo, ele é fogo, ele é quente, ele queima. O que está te queimando? O que está te infernizando? O que você está com tanta raiva? Porque é fogo, fogo é excesso, é yang, É. né? E aí nós fomos conversando. Então ela falou assim, eu tenho uma raiva muito grande, nananã. E ela foi comentando, conversando. Um dia ela chegou lá, ela falou assim, sabe, Glória, nunca mais eu tive aquele sentimento que eu tinha, que nem eu tinha consciência, que estava somatizando no meu corpo. Né? Então, assim, cada órgão, ele tem uma cor, ele tem um sabor, ele se manifesta. Vou dar um exemplo meu. Tive um problema na vista que começou a lágrima machucar aqui o canto do olho. Aí eu fui no oftalmo, ele falou para mim que a lágrima ela tem óleo e tem água. E quando esse óleo fica pouco, acaba, a lágrima fica, ela fica, só desce a água e ficou queimando aqui, ficou machucando. Ah, ele falou isso, me deu uma pomada, me deu um colírio, tudo bem. Aí eu falei, pera lá, eu não sou, eu tenho que fazer as minhas interpretações. Os olhos, o fígado se abre nos olhos. A manifestação dele é nos olhos. E o fígado, o que que é? Raiva. Ou é muita raiva porque está em excesso, ou quando o fígado não fica, ele fica com a energia baixa, né? A estagnação. Então, assim, aí você fica sem vontade, não sabe o que fazer, não tem objetivos, não tem plano do futuro. E se está em ordem, você tem foco, você tem direcionamento, você faz o que tem que ser feito. E se você está passando um ciclo de muita raiva, ou se você expôs, ou se você engoliu, não importa. Então eu falei assim, gente, é o fígado. Eu falei, então eu vou ter que trabalhar esse sentimento. Então, assim, dá para interpretar tudo, dá para prestar atenção em tudo, dá para trazer de volta para a gente por que os nossos órgãos estão doentes. Então, assim, isso daí não é assim, tudo bem que existe a psicossomática, mas a própria medicina chinesa em si já tem essas informações. Sim. Ela em si, né? E aí a gente agrega, né, com a psicossomática mais ocidental e juntar tudo. Então, é um trabalho que eu me sinto muito, assim, feliz, realizada, Claro. por ter essa técnica, por ter esse conhecimento e ajudar as pessoas, porque assim, enquanto eu estou ajudando o outro, na verdade eu estou me ajudando. Claro, sem A dúvida. gente acha que está fazendo caridade para os outros, não vai, é para nós mesmos, né? Sim. E então é isso, e eu fiquei muito feliz em estar na sua casa. Eu que te agradeço, eu também adorei te conhecer, você tem uma energia ótima, incrível. Olha aí, família Pax, a querida Maria da Glória vai estar atendendo na Pax a partir dessa semana. É só conversar com a Super Liza, agendar o seu atendimento físico ou virtual. Só que não vai dar para ela colocar a agulhinha, né? Mas o Só se for tarô e numerologia. É. só se Então, for, mas eu não, não trabalho com magia negra, não, então não. não, não. O WhatsApp da Pax é o 11 98299 1642. 98299 1642. Você fala lá com a Super Liza, agende-se com a querida Maria da Glória, que faz o trabalho de acupuntura, a numerologia pitagórica e a leitura do tarô, tá bom? Assim vocês podem. Nós temos nas nossas mídias, tem toda a descrição aí do trabalho dela, para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor. Adorei, Maria da Glória. Qual é a tua Ai, mensagem final para os nossos queridos amigos? então, a minha mensagem é o seguinte: não adianta a gente jogar para fora, terceirizar e culpar o outro. A gente tem que ver aonde está a nossa responsabilidade. E uma coisa que recentemente eu ouvi aí da Pax, né, daquele maravilhosa pessoa, que a gente tem que pedir mesmo. Eu tinha um certo receio de pedir para as entidades, pedir. Não, tem que pedir. Está precisando,
peça cura, peça conhecimento, peça alguém que saiba que você vai se sintonizar com a pessoa certa, na hora certa, para ajudar no seu problema, Lógico. né? Porque, afinal de contas, todo mundo tem. Você encarnou aqui, não adianta É, fugir. Temos. Então, pedir e dar-se-vos-á. tá certo. Obrigada, querida. Que Deus abençoe uma ótima Semana Santa. Gratidão por estar com a Amém. gente na Pax. Te vejo lá no sábado, se Deus quiser. Estarei Com lá fazendo certeza. atividades. Tá Tá bom. bom? Beijo grande. Fique bem. Gratidão. Namastê, família Pax. Namastê. Gratidão.